Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o meu canal onde nós ensinamos a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando mais uma lição das revistas da CPAD na classe dos adultos, né? Estamos chegando ao final do trimestre, estamos estudando a supremacia das escrituras, né? E estamos vendo aí a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, esse canal nós estudamos aqui as revistas da CPAD, da Escola Dominical, da classe dos adultos e dos jovens. E também postamos estudos, mensagens, pregações com temas variados. Se você não é inscrito, inscreva-se aí, me ajude aí inscrevendo-se e também acionando o sininho das notificações, deixando o like aí para fortalecer o canal e compartilhar nas suas redes sociais. Se você fizer isso, você vai estar me ajudando muito. Seja muito bem-vindo também você que já é inscrito em meu canal. Que Deus te abençoe e vamos para mais uma aula. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O texto áureo da nossa lição diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. É muito importante também que você realize a leitura bíblica em classe, que está em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, e também em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz a Bíblia: E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Atos 2 e 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ok? Então essa foi a leitura bíblica em classe. Vamos ver agora uma visão geral da lição, né? O que é que nós vamos estudar? No primeiro ponto, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, e depois nós vamos estar vendo Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja e, por fim, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Vamos para o primeiro ponto, o Evangelho de Lucas e o Espírito Santo no ministério de Cristo. Subtópico 1 aí diz: o Espírito Santo no Evangelho. Então nós vemos a ação, nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela é percebida na vida de Jesus Cristo, iniciando pelo seu precursor, João Batista, que já foi cheio desde o ventre da sua mãe, Isabel. Nós vimos Lucas 1 e 13, também 67, a visita de Isabel, e Zacarias,
e vimos também, melhor dizendo, o Espírito Santo na vida de Isabel e na vida de Zacarias, os pais de João Batista. Vimos a ação do Espírito Santo na concepção virginal de Cristo, na concepção de Maria, né? O Espírito Santo veio sobre ela e ela concebeu do Espírito Santo. A gente vê também a ação do Espírito Santo na vida de Simeão, né? O ancião já que recebeu a promessa de não morrer antes de ver a salvação de Israel. Então ele viu, conheceu o Messias antes de morrer. Você pode conferir isso em Lucas 2, do 25 ao 32. Também o Evangelho, ele ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Se você ler Lucas capítulo 3, né? Estamos estudando aqui o livro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 16. Jesus ele vai falar sobre o batismo, né? Lucas capítulo 3, versículo 16. Que diz, na verdade, João Batista, né? Vai falar. Respondeu João a todos dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está aí, o Evangelho também ressaltando o batismo no Espírito Santo. Subtópico 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Então nós vimos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu, né, como em forma corpórea, como de pomba, ouviu-se a voz do Pai falando sobre o Filho, né, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, o evento da descida do Espírito Santo sobre a vida de Cristo teve um objetivo, né? Aquela voz também, que era identificar que Jesus era o Filho de Deus, com o propósito de iniciar o ministério público de Jesus. Então, Jesus sendo batizado, recebendo o Espírito Santo como pomba, ouvindo a voz do Pai bradar do céu, ele, na verdade, estava sendo confirmado o seu ministério diante das pessoas, diante dos homens, né? Também serviu de sinal para João Batista, né, para confirmar que Jesus era o Cristo. Então, se você ler João capítulo 1, versículo 32 e 33, você vai ver isso, né? Que João ele não sabia quem era o Cristo, mas sobre aquele, né, que o Espírito Santo descesse naquela ocasião, ele seria o Cristo. E o Espírito Santo desceu na vida de Jesus. Tá bom? Agora, subtópico 3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Então, logo após o batismo, Jesus foi conduzido. Isso é muito importante. Eu sei que você já sabe disso, mas reforçando, né? Que Jesus ele foi lá no capítulo 4 de Lucas, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele conduz, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, tá bom? E nesse período de deserto, Jesus ele se fortaleceu, né? Manteve uma comunhão íntima com o Pai, orou bastante, se preparou para aquilo que viria no futuro no seu ministério. Mas nesse período de deserto, de tentação, o diabo tentou de todas as formas, né, derrubar o nosso Senhor Jesus, mas ele venceu pelo poder da palavra.
Ele, nas 4 vezes, né, que ele foi tentado ali, Lucas 4, versículo 4, 8, 12 e 13, das vezes que ele foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus, com a expressão está escrito, baseado naquilo que está na Escritura, Jesus venceu o inimigo. Para encerrar esse ponto, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Então, Jesus, certa vez estava em Nazaré, estava na Galiléia, na cidade de Nazaré. Você pode conferir isso, Lucas 4, 15 e 16. E ali na sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, e leu a passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim. Seria hoje na nossa Bíblia, né, em divisão de capítulos e versículos, Isaías 61:1. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Então Jesus ali estava recebendo a unção, né, do Espírito Santo para fazer a obra. Nós precisamos entender que quando Jesus ele estava aqui na terra, ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus, sempre será Deus. Porém, segundo Paulo escreve aos Filipenses, ele esvaziou-se da sua glória, da presença do Pai, para vir a esta terra morrer por nossos pecados. Então, neste período, ele foi ungido pelo Espírito Santo, tá bom? Para realizar a obra de evangelização, de cura, de libertação e também de restauração dos pecadores. Jesus veio para restaurar os pecadores. Ok? Então esse foi o primeiro ponto, tá bom? Nós vimos aqui o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Se você tem algum comentário para deixar aqui, alguma pergunta, algum acréscimo àquilo que nós falamos e também talvez até uma discordância, você é livre para discordar e assim nós aprendemos juntos. Deixa aqui nos comentários para nós interagirmos com você. Então vamos para o ponto 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Então já falamos um pouquinho sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, lembrando que nós estamos estudando Lucas Atos, né? 2 livros escritos por Lucas, pelo médico amado, e é isso que nós estamos estudando hoje, Lucas e Atos. E agora passando para o livro de Atos. Subtópico 1, a esperança, o Espírito Santo em Atos. Então, ao concluir o seu evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os seus discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Está em Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus deu esta ordem para os discípulos. Eu quero aqui fazer um parênteses, né? Abrir um parênteses, que isso não foi uma recomendação, tá bom? Não foi um conselho. Ora, seria bom que vocês ficassem em Jerusalém, para vocês receberem o poder de Deus, para fazerem a obra de Deus com mais poder, né? Vai ser bom para vocês. Não, Jesus disse, ficai, foi uma ordem, ficai vós em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o interessante é que não era só para ficar em Jerusalém, era para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o derramamento do Espírito Santo é a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Então, o batismo no Espírito Santo, nós vamos ver aqui agora, ele é uma bênção, é a segunda bênção, porque a primeira é a salvação, não existe bênção maior do que a salvação. E a segunda bênção, a segunda experiência é o batismo no Espírito Santo.
Lembrando que o batismo não salva ninguém, mas ele capacita, é uma capacitação necessária para todo crente evangelizar os povos, evangelizar o vizinho, evangelizar a sua cidade, evangelizar o seu país e, por fim, ir até os confins da terra. Subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecostes. Então, o batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, que diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Pedro, quando ele vai pregar, ele inicia dizendo, isto foi o que profetizou o profeta Joel. Então, ele está confirmando aquilo que Joel profetizou ali. Ok? Então, o livro de Atos, ele registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Então, o que o livro de Atos nos deixa, né? Registra para nosso ensino que a igreja foi inaugurada historicamente no dia de Pentecostes. Eu, particularmente, acredito que a igreja foi fundada já quando os discípulos foram regenerados. Porém, de uma forma mais ampla, a igreja inicia-se no dia de Pentecostes. E aí, nós vimos que isso foi uma promessa do Pai. Uma promessa remontando ao Antigo Testamento. E o ponto 3, a expansão da igreja primitiva. Então, o poder do Espírito Santo, ele capacita o cristão para o serviço, para a obra. Como eu já disse anteriormente, ele não salva, o batismo não salva ninguém. Todo crente salvo que realmente teve um encontro de conversão, ele já tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem habitar nele. Porém, quando ele é batizado no Espírito Santo, a Bíblia chama de revestimento para a obra, né? Então, quando Pedro, para ter um exemplo, né, ele pregou a primeira vez, anunciou o Evangelho, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquela época. Ok? Então, esse foi o segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Lembrando que aqui é uma aula bem resumida, né? Não dá para poder aprofundar muito, porque o tempo é muito escasso, ok? Mas vamos para o terceiro ponto, terceiro e último ponto, que diz: um modelo pentecostal para as igrejas do nosso dia. Então, o revestimento do poder do alto. Então, Pedro ensina que esta promessa está disponível, está em vigor, disponível para todos os salvos e em todas as épocas. Isso aqui eu quero ler, Atos capítulo 2, porque isso aqui é muito importante, né? E bate de frente com a doutrina do cessacionismo, né? As igrejas, com todo respeito, que são cessacionistas, que acreditam que não existe mais as línguas estranhas, né? E muitos dons não têm mais atuação nos nossos dias. Mas olha o que a Bíblia diz, Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui
na verdade, é o batismo no Espírito Santo. Então, todo salvo ele já tem o Espírito Santo, como eu já disse, porém, ele para fazer a obra, não é que ele não possa, não estou dizendo que um crente não pode fazer a obra se não for batizado no Espírito Santo, né? O crente de uma forma geral. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação, ele tem vigor, poder para pregar o Evangelho. Então ele vai pregar mesmo com coragem, com intrepidez, né? E assim por diante. Número 2, as línguas como evidência inicial. Então nós temos aí que eles falaram, né, os discípulos, em outras línguas, quase 120, né? Línguas aí é glossolalia. É muito complicado bater o martelo e dizer, né, que a língua que eles falaram ela é língua celestial ou línguas humanas. O certo é que glossolalia pode indicar tanto línguas naturais, tá, como línguas naturais como línguas espirituais. Então nós temos alguns exemplos, e agora já no ponto 2, no subtópico 2, as línguas como evidência inicial, né, nós cremos que para vermos, né, se a pessoa foi batizada no Espírito Santo, ele precisa falar em línguas. É uma evidência inicial, não é a única, mas é uma evidência inicial. Então nós temos alguns exemplos, né? Lá em Cesareia, a família de Cornélio receberam a salvação e falaram em línguas, né? Os discípulos que estavam em Éfeso, Atos 19:6. Lá em Samaria o poder de Deus caiu e as pessoas eram convertidas e falavam em línguas. Paulo falava línguas, né? A Bíblia diz que ele falava muitas línguas, né? Línguas estranhas. E também nós temos em 1 Coríntios 13, de 8 a 10, que o batismo, as línguas, né, elas só cessarão, tá bom, quando Cristo voltar. Então, nós não somos cessacionistas. Os dons continuam, o poder do Espírito continua, as línguas estranhas continuam, sempre fundamentadas e abalizadas pelas Escrituras. Saiu fora disso, a igreja não tem mais responsabilidade com o indivíduo que abandonou a fé, a ortodoxia bíblica. E para encerrar, a plenitude do Espírito Santo. Então a experiência pentecostal ela não ficou restrita ao templo dos apóstolos. A igreja precisou ser espalhada. Então, na vida dos apóstolos, na vida daqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, a plenitude do Espírito Santo, ela abrange também os frutos espirituais, os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Não tem como ser cheio do Espírito genuinamente se nós não deixamos Deus produzir em nós o fruto do Espírito. Está lá algumas virtudes lá, né? Você pode ler e conferir, você já sabe de cor, mas é bom ler novamente. Então, o enchimento, a plenitude do Espírito diz respeito ao fruto do Espírito, às manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, né? Aí a Bíblia diz que a plenitude do Espírito Santo ela é completa, tá bom? Completa, com manifestações, com profecia, com sonho, com visões, sinais e prodígios, né? E estão atuais nos dias de hoje. O que nós aprendemos nesse ponto? Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então você pode, se ainda não foi batizado no Espírito Santo,
você pode buscar o poder do alto, buscar o poder do Espírito Santo, e ele vai te encher da sua glória, em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado da aula, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, né? Eu conto com você na próxima aula, na próxima lição também, dos jovens. Você que é jovem, talvez esteja assistindo esse canal, tem lição para os jovens também, ok? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.